climatério. A mulher, quando chega nessa fase, ela já está pronta para fazer a sua mudança. Empoderamento. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do NUSP, Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, um movimento voluntário e colaborativo que tem por missão divulgar e promover conhecimentos de qualidade sobre saúde, práticas integrativas e as ciências que as embasam. Conectando você com profissionais incríveis que são nossos parceiros, nossos convidados e também nossas conselheiras, incluindo a mim mesma, Ana Monteiro, que sou advogada, terapeuta neurobiológica vibracional e idealizadora do projeto NUSP. Você também pode ser nosso parceiro. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se desejar, pode fazer uma doação ou adquirir os nossos produtos ou os produtos dos nossos parceiros através dos nossos links aqui do NUSP. Você estará pagando a mesma coisa, mas estará ajudando o projeto a atingir mais pessoas. Muito obrigada pela sua audiência. Fique agora com o vídeo a seguir. Olá, estamos de novo na nossa terça-feira maravilhosa para passar para vocês muito conhecimento. Mas, na verdade, o principal objetivo de nós fazermos essas lives, e nós estamos fazendo isso desde o início do ano, o nosso principal objetivo é conscientização. E nós estamos dando mais atenção, vamos dizer assim, para as mulheres. Mulheres assim, 35, 40, 45. Por que isso? Primeiro, porque a mulher, quando chega nessa fase, ela já está pronta para fazer a sua mudança. A sua mudança de empoderamento a partir do momento em que ela se aceita e que ela aceita o que acontece normalmente, fisiologicamente na nossa vida, que se chama climatério. Mas isso não quer dizer que só as mulheres quarentonas são bem-vindas. Todos são bem-vindos. Por quê? Porque a gente fala de vida, a gente fala de saúde, a gente dá dicas. Então, a nossa grande proposta aqui é justamente fazer com que vocês tenham uma orientação. Opa, já estamos chegando! Que bom, que bom. Seja muito bem-vinda. Na terça-feira passada, a Carla estava num congresso de novo, né, Carla? Está aí numa roda viva de congressos, então eu acabei fazendo a live sozinha, e justamente a gente falou sobre nutrição integrativa, porque primeiro que é o meu livro, né, gente, ó, tá lá no meu site, depois a gente fala mais dele, e em segundo lugar, ele tem tudo a ver com a nossa proposta, o que nós estamos fazendo essa proposta aqui das terças-feiras? Dar conhecimento com fundamento científico e com vivência, porque não adianta a gente falar muita coisa só a título de informação. É muito importante a informação, eu acho que ela empodera, mas também a gente tem que dar dicas que sejam fáceis, simples, né? E nós temos tentado fazer isso, eu acho que a gente está conseguindo. E aí, o que nós estamos fazendo? Prestem atenção, vocês que estão aqui, todos que já estão aqui ao vivo, todos que vão nos assistir depois. O que nós estamos fazendo? Nós estamos transformando as lives em artigos de blog, nós estamos publicando isso no blog. Lembrem que nós temos um portal chamado possevita.com, possevita.com. O nosso portal, possevita.com, é um portal que está lá aberto com os blogs. No blog a gente tem os artigos, a gente está falando de tudo isso que a gente está trazendo aqui nas lives. E nós também temos lá uma proposta para a gente fazer uma imersão, são pouquíssimas vagas, e nós vamos fazer uma imersão na Costa Rica, isso em maio, no final de maio. Então se programem, se preparem e deem de presente para vocês isso, tá? Tá lá no nosso portal. Hoje, o que a gente vai conversar é um assunto muito, muito, muito importante, e que talvez não tenha sido ainda bem discutido, né, Carla? Só antes disso, Carla, eu vou pedir para o pessoal botar o dedo aí naquela setinha e mandar para as pessoas, porque tem muita gente que não sabe que nós estamos aqui fazendo essa proposta de
ajudar você, nós estamos ajudando você a se empoderar de conhecimento, melhorar sua qualidade de vida, promover sua saúde de formas que sejam muito fáceis, ok? Simples. Exatamente. É isso aí. Carla, fala um pouquinho, Carla, me diga como é que tá, como é que tá Chicago também, né? Já que nós estamos no papo aqui. Cheguei, estou de volta, Chicago. Faz tempo que eu não estava acostumada com frio, já estava com calor, passando. Aí voltou, ainda tá frio aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o frio não vai embora. Mas foi maravilhoso, eu fui nos congressos, aprendi muita coisa. E principalmente no tema de nutrição, de menopausa. Eu acho que é tão importante esse tópico, porque é um tópico que está sendo muito falado. E foi interessante, que eu gostaria até de compartilhar aqui. Ontem, eu recebi um e-mail, primeiro um e-mail assim de neurocientistas, na verdade, né? Falando, gente, você foi a primeira pessoa que fala da menopausa de uma forma positiva. Olha que legal! Olha, porque assim, está tendo tanto esse negócio, menopausa é horrível, menopausa é a pior fase da sua vida, nossa, é um terror, nossa, pele é menopausa. Gente, é assim, criou, realmente existe um monstro chamado menopausa, hoje em dia, né? Sim. E foi interessante porque eles até me convidaram e falaram assim, se tem interesse em fazer alguma coisa relacionada à menopausa, mostrar de uma forma positiva, mostrar a parte da neuroplasticidade, da neurociência, que não é esse monstro que as pessoas, né? Porque falam, você vai perder memória, mental fog, você não consegue mais fazer nada, você fica irritada, você vai querer bater em todo mundo. Gente, vamos entender o corpo, né, doutora? E a doutora Rosângela é uma das especialistas, você tem essa oportunidade de estar aqui conversando, né? Com a doutora, ela tem esse livro maravilhoso. O corpo é complexo, obviamente, não é uma coisa simples, né? Eu acho que é isso que é o grande problema, sabe? Porque assim, a pessoa acha que só tomando hormônio vai resolver o problema. Imagina se o hormônio não é uma pílula mágica. Olha, eu vou tomar. Gente, vai tudo se resolver. Não é assim, né, doutora? Eu gostaria, assim, de enfatizar, porque depois que eu recebi esse e-mail que ele falou da neurociência, da neuroplasticidade, é uma coisa complexa, não existe, não é o culpado. A gente tenta, hoje em dia, achar o culpado. Né? A gente é a vítima. Ai, meu Deus do céu, meus hormônios estão indo embora, não tenho mais. Você não vai ter, porque você está mudando de vida. Esse é o processo, né? Normal, é o processo natural da vida, né, doutora? E as pessoas querem. Gente, é o que eu não entendo. Não é o problema que todo mundo vê, né? Que eu acho que eu e a doutora, nós somos raridades, ver a menopausa de uma forma mais Acho que sim. Eu acredito realmente que nós temos que fazer essa mudança de conceito, porque, na verdade, o que aconteceu? Aconteceu que, de repente, a visão moderna mudou. E eu trago sempre isso. Gente, como é que acontecia com a nossa avó? Como é que era com a nossa bisavó, que não tinha hormônio sintético por aí, não tinha bioidêntico, não passava nada? Elas não morriam porque estavam entrando em menopausa, ao contrário, elas se transformavam em pessoas maravilhosas, cuidando dos netos, da casa, sendo profissionais, porque, por exemplo, minha avó trabalhou 37 anos, né, sendo professora de artes numa escola. Então, assim, elas eram profissionais e elas não. Claro que tem problema. A gente não está dizendo aqui que não passa por um processo que também pode ser doloroso. A gente não está dizendo que há mil maravilhas. A gente está dizendo que é possível passar por esse processo sem se basear em ter que ter os hormônios dos 30. Eu falo muito isso. Por quê? Porque quando você está nos 50, você está nos 50. Você tem outra fisiologia, você tem outra anatomia. Mudou. Cada dia que você vive, você muda. Você não é a mesma pessoa. E quando você entende isso, que esta é a questão, Carla,
quando a gente entende que isso é um processo fisiológico, natural, que faz parte da vida, que faz parte do envelhecimento, e que com escolhas que você faz dentro de uma situação emocional e uma situação de escolha de qualidade de vida, de hábitos de vida, você passa melhor por esse processo. E eu não estou dizendo aqui que não vai precisar de um apoio, às vezes, um suplemento, que não vai precisar de até de repente, hormônio, porque vai ter pessoas e pessoas, e vai ter situações que vão ser mais importantes que a gente vai ter que resolver de outra forma. Mas na maioria das vezes, a gente está carregando o processo dessa mudança de paradigma, vamos dizer assim, né? Porque a mulher, ela vai até os 40 às vezes, 44, 45, achando que é jovem. E aí, de um dia para o outro, ela envelhece 10 anos. É assim que acontece. Pronto, acabou o mundo e agora eu estou velha. Essa é mais ou menos a forma com que normalmente as pessoas fazem. Mas isso é é uma situação social, ela não é uma situação própria do nosso corpo, porque o nosso corpo ele é gradativo, ele funciona de dia a dia, e as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. Então, o que nós temos que ter? Primeiro de tudo é consciência, nós temos que conscientizar, nós estamos mudando, e a mudança é natural, é fisiológica, e nós vamos acompanhar a mudança. E o que nós podemos fazer? Nós temos várias ferramentas, vários mecanismos, várias técnicas para escolher o que fazer, né? A gente falou aqui já do sono, a importância do sono, como que você pode ajudar. Nós falamos das escolhas alimentares, nós falamos de como que você pode, através de respiração. Gente, respiração não custa nada. E você pode criar um hábito saudável de interromper a tua ansiedade com respiração. Então, são muitas coisas que você pode apoiar. E tudo isso depende de quê? De conhecimento. E é por isso que nós estamos aqui passando conhecimento, conscientizando vocês. E, por exemplo, no livro Nutrição Integrativa para Mulheres 40+, eu fiz um capítulo sobre imunidade, um capítulo sobre nutrição, um capítulo sobre suplementação, um capítulo só sobre essas mudanças hormonais e o que nós temos de natural para ajudar, justamente por isso, para você ter na mão, porque eu, pelo menos, sou muito tátil, eu sou muito sinestésica, eu gosto de abraçar, né? Eu assustava meus pacientes, porque eu recebia eles na sala de espera, a dar um abraço nos pacientes. Eles diziam, nossa, nem te conheço. Mas eu acho assim, que você tem que acolher, né? Sim. Então, por isso que eu gosto de livro físico, porque aí você pega, arrisca, né? Marca. Sim. Mas, tudo bem. Isso é uma partezinha só da coisa. O que nós queremos mesmo aqui é conversar com vocês sobre essa conscientização da mudança. E é uma mudança boa, porque daqui para frente as coisas vão ser realmente diferentes do que era antes. Mas muito melhores, não quer dizer que vai ser pior. Pode ser muito melhor, você pode aproveitar muito mais a vida, você tem menos... A impressão que a gente tem quando a gente vai envelhecendo, e eu posso falar isso, eu tenho 68 anos, eu vou fazer 70 ano que vem, eu faço esse ano 69. Gente, eu me sinto maravilhosa e fantástica com essa idade. Por quê? Porque eu vivi isso tudo de uma forma muito prazerosa. Eu não quer dizer que eu não tive problemas, claro que eu tive. Só doença autoimune eu tive 3 tipos, mas tudo isso eu sei de onde saiu, por que aconteceu e como que eu tenho que resolver. Então, o que nós temos que ter em mente? Que nós temos que investir nosso tempo e principalmente nossa experiência, investir num envelhecimento saudável. E o envelhecimento saudável, ele começa na decisão que você vai ter. Enquanto você ficar presa, achando que tem que ficar jovem a vida inteira, enquanto você tiver que ter
ou tomar hormônio e teu seio ficar todo dolorido como se fosse menstruar amanhã o tempo todo, enquanto você tiver esses riscos todos de efeitos colaterais desse monte de hormônio que não é natural para essa pessoa tomar. Ah, mas tá lá bombado, lindo, maravilhoso, para quê? Só me diga para que isso? Não é? É uma coisa doida isso. Então, mas eu acho que a falta de esse assim, empoderamento, autoconhecimento, transformação. Eu sempre penso na borboleta. Imagine se a borboleta nunca quisesse sair daquele casulo. Ficava assim, eu tô com medo, porque, gente, uma das histórias mais magníficas é a história onde o menino que quis, viu toda a borboleta tentando, se esforçando para sair daquilo, e às vezes demora, né? Eu, como já tive uma pré-escola, a gente sempre leva, né? Faz todo o processo, né? Da borboleta, de o que acontece. E é assim, ela vai. É um processo de transformação. Só que o que o menino fez? Ele quebrou, falou assim: nossa, deixa eu ajudar a borboleta a sair desse casulo, dessa casinha que está muito duro, muito difícil. O que aconteceu com a borboleta? Ela morreu. Você está entendendo? Porque a gente precisa se transformar, passar por alguns desafios, que foi o que a doutora falou. Vai ser fácil? Não, é um autoconhecimento, é uma transformação. Toda mudança requer. Nunca é fácil se mudar. Se você for mudar de casa, mudar de país, quanto maior a sua transformação, se você só for mudar de bairro, de uma casa vizinha, é mais fácil. Bairro, cidade, país, fica cada vez mais difícil. Mas imagina, pessoas que moram fora do Brasil, ou já moraram, sabem que é uma transformação. Você muda, né? E esse processo de menopausa é uma transformação maravilhosa, mas você tem que ter a coragem de falar, ok, sabe, eu realmente estou ficando mais experiente, porque muita gente não gosta de falar a palavra ficando mais velho, né? Não gosta da palavra velho, não é legal. Estou ficando mais experiente, estou ficando mais sábio, estou ficando mais madura. Usa palavras que te empoderam. E bola pra frente, porque ficar tampando o rosto com várias coisas, não. Nossa, quero aparecer 20 anos. Você não tem mais 20 anos. Na verdade, eu prefiro a Carla de hoje do que com 20 anos, né? Porque, gente, o que eu já aprendi, coisas na vida que me transformaram, não foram fáceis? Não, não foram fáceis, mas eu faria tudo de novo, porque realmente me fez me tornar, me tornei uma pessoa bem melhor. Com certeza, com certeza. E hoje o nosso assunto é inflamação. E eu acho que esse assunto, ele é muito, muito importante nesse contexto, sabe? Porque, só para vocês terem uma mínima noção do que a gente quer dizer aqui, todas, eu falei todas, porque é 100% delas, todas as doenças crônicas degenerativas têm a inflamação crônica de baixo grau dentro da sua fisiopatologia. Então, a raiz, dentro da raiz das doenças crônicas, tem inflamação crônica. Todas as alterações de mutação celular, ou seja, câncer, neoplasias em geral, todas têm como raiz a inflamação crônica de baixo grau. Então, todas as doenças autoimunes, elas têm a inflamação crônica de baixo grau como raiz. Então, eu estou falando de um assunto que não é inflamação porque ficou, né, torceu o pé e ficou ali no lugar com sinais flogísticos, como a gente diz, né, que é dor, calor, rubor, né? Não, isso é alguma coisa que acontece porque o nosso corpo tem que resolver o problema e ele vai lá e inflama. Eu estou falando da inflamação, aquela que é silenciosa inicialmente, e ela é que nem, sabe, ela é muito parecida com os termites, né? os bichinhos aqueles os cupim. Os cupim. A gente fica muito aqui, esquece os falando em português. Então, o cupim, ele faz exatamente isso. Ele vai devagarinho comendo. Quando você vê, tem um buraco lá. Mas você não nota o buraco.
porque ele começa devagarinho. Essa é a inflamação crônica de baixo grau. E como é que ela funciona, né? Então vamos entender um pouquinho o sistema imunológico. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito também nas minhas redes sociais e nas orientações para os meus alunos, para os profissionais de saúde que eu faço mentorias. Eu trabalho muito a linha da imunonutrição, né? Que é como que a gente ajuda o sistema imunológico. E essa parte, ele é fundamental, a imunonutrição é fundamental para nós, né? Por quê? Porque o primeiro sistema que se forma no embrião, lá no começo, quando junta o óvulo com o espermatozoide, o primeiro sistema é o sistema imunológico. Antes do coração bater, você já tem sistema imunológico, que vai te manter vivo. Qual é a grande função do sistema imunológico? Manter você vivo. Regenerar e recuperar tudo que for possível para que você viva melhor, viva mais. Essa é a grande função do sistema imunológico. Mas aí, nesta função, ele tem a responsabilidade de, na hora de proteger, recuperar tecidos. Então, vou repetir porque isso é muito importante. A recuperação do tecido passa por inflamação. Então, inflamação não é uma coisa ruim, ela é uma coisa importante, ela é uma coisa boa. O nosso sistema imunológico inflama para resolver o problema. E o que é o inflama? É um processo complicadíssimo de citocinas, que são substâncias produzidas pelas células do sistema imunológico, com interleucinas, que são as substâncias comunicadoras, que vão fazendo com que aquele tecido, aquela coisa, aquela parte que está ou com uma infecção, ou sofreu, né, por exemplo, uma torção. Vamos fazer uma coisa mais simples de entender. Cortou a ponta do dedo. Você cortou com a faca a ponta do dedo que estava descascando uma laranja, pronto. Você imagina lá o buraquinho que se fez, às vezes um buraquinho pequenininho, né? O que você pensa que aquele buraquinho é? Isso não é nada. Geralmente a gente chupa na boca. Ou então a gente lava, né? Aperta um pouquinho, para de sangrar e a gente esquece. Naquele momento entra em ação todo o teu sistema imunológico. Olha que interessante. Porque naquele lugar onde houve aquela abertura, teve um trauma. Isso cortou células, então matou células, fez o buraco, entrou pelo buraco micro-organismos que são patogênicos, ou seja, que criam infecção. Então, aquela parte, ela é sinalizada, porque nós temos uma capacidade fantástica no nosso corpo de produzir a substância certa, no lugar certo e pelo tempo certo. Não existe nada igual, não existe nenhuma indústria farmacêutica capaz de fazer isso. Nosso corpo faz isso. Então ele vai lá, as células do sistema imunológico que estão patrulhando a gente o tempo todo, eles vão lá e sinalizam, bota a bandeirinha, né? Sinaliza, aqui, o problema está aqui. E isso faz com que todo um processo aconteça. E você não está nem aí, você até esqueceu que cortou o dedo, você está fazendo outra coisa, seu sistema imunológico está lá. Então, chegam as células que vão comer, é isso que eles fazem mesmo, né? Os macrófagos. Eles comem todas as substâncias que estão ali, células mortas, micro-organismos, eles vão lá, brigam com as bactérias que estão ali, os vírus, e aí eles limpam o lugar. Só que depois que limpa, você tem que criar uma condição para que chegue mais sangue naquele lugar, com mais nutrientes para recompor esse tecido. Tem que fechar o buraco. A célula tem que ser reposta. Esse é o processo de inflamar e depois recuperar. Então, a inflamação ela tem duas partes. Ela tem o pró-inflamatório, TH1, e ela tem o recuperador, o regenerador, que é o TH2. Então, ela tem uma cascata de produtos, de substâncias, de citocinas, de interleucinas produzidas naquele momento. E isso tem um prazo, que é o que a gente chama de cronobiologia. Então, vai acontecendo isso aí, geralmente leva de 24 a 48 horas para fechar aquele buraquinho. Você nem deu bola e fechou.
Porque houve um sistema imunológico funcionando bem. O que é a inflamação crônica? É quando alguma coisa acontece, e eu falei aqui de uma coisa muito simples, que é um ataque, né, ao sistema imunológico de fora para dentro. Mas a gente também tem por dentro esses ataques. Por exemplo, toxinas, por exemplo, a gente pode ter partes de alguns órgãos que não estão funcionando direito, oxida muito e tem que ser destruída para ser recomposta. Então, isso também faz parte do sistema imunológico. Ele vai resolvendo coisas o tempo todo e essas inflamações vão acontecendo. Mas, por exemplo, toxina é uma coisa complicada. Todo mundo acha que fazer detox é fácil. Ou bota na veia, ou toma um monte de coisa, ou entra numa das banheiras, aquelas de detox, ou bota os pés na água. Tem trocentos tipos de detox. Nada disso funciona se o teu sistema imunológico não estiver equilibrado, modulado. Porque qual é a célula que tira a toxina de dentro do teu corpo? Tem vias de detox naturais. Sim, tem. Tem fígado, tem rim, né? Tem sistema linfático, tem intestino, tem pele, tudo isso tem via de detox. Sim. Mas a célula é a célula do sistema imunológico que vai lá. O sistema imunológico ele é intimamente ligado, por exemplo, com o teu sistema linfático. Então, no final das contas, independente da forma com que você está estimulando que o teu organismo se desintoxique, naturalmente, quem desintoxica é o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico vai ter que ir lá, naquele lugarzinho, naquele órgão, né, limpar a toxina que ficou presa ali e recuperar. Sempre a regeneração e a recuperação é o sistema imunológico que produz. Porém, nem sempre ele está adequado. Então, olha a importância do que eu vou falar agora. Você sabia que o teu sistema imunológico fica o tempo todo prestando atenção no que você pensa e sente? Olha o que eu disse agora, gente. O nosso sistema imunológico, ele fica bisbilhotando, essa é a palavra certa, ele fica bisbilhotando teus pensamentos e sentimentos para saber como é que você está reagindo, para ele reagir igual. Ele entra num programa da mente subconsciente, que é o programa de funcionar em equilíbrio com aquilo que você pensa e sente. Pessoas que estão extremamente ansiosas, elas baixam absurdamente a sua capacidade de defesa, fazendo com que fiquem, por exemplo, com infecções de repetição. Por quê? Mas eu estou ansiosa, isso tem a ver com o meu cérebro, tem a ver com, né, meu sistema límbico, tem a ver com neurotransmissor. Tem a ver com neurotransmissor que cria neuropeptídeo, que tem receptor no sistema imunológico. E a tua célula recebe a informação de se você está bem ou está mal. Então, você está deprimida, por exemplo? Bom, quando você se deprime, prestem atenção, que até a pele deprime. Porque tem receptor de neuropeptídeo de depressão na pele. Então, por isso que as pessoas depressivas, elas têm cara de depressão, né? Exatamente. Então, você imagine que você está deprimida. O que o sistema imunológico está percebendo? Tá tudo ruim, tá tudo mal, então nós não precisamos trabalhar muito, porque tá tudo ruim mesmo, dane-se, cruza os braços e deixa invadir, entendeu? E é nesses momentos, então, emoções, sentimentos, pensamentos, toxinas ambientais, porque essas coisas, como eu falei, emoção e sentimento, também criam toxinas, né? Mas aí nós temos toxinas ambientais, aí nós temos falta, insuficiência de nutrientes adequados. Porque uma coisa é você se alimentar e parece que comeu bem, matou a fome. Outra coisa é você ter todos os micronutrientes necessários para o teu funcionamento celular. As tuas células precisam dos micronutrientes, que é para elas darem conta de fabricar tudo que precisa dentro da célula. Tudo que acontece no nosso corpo acontece na célula. Nós somos feitos de 50 a 70 trilhões de células. Claro que as células têm as suas especificidades
E os órgãos são células que se reúnem formando tecidos e órgãos com um propósito, né, para que o corpo funcione. Mas tudo, no final das contas, acontece na célula. E aí, essas células que a gente está falando, células do sistema imunológico, elas são altamente mobilizadas. Elas vão pela corrente sanguínea e pelos linfáticos para todo o corpo. Então, elas estão em contato com todos os órgãos, com todas as outras células. E elas são responsáveis, né? O sistema imunológico, que é feito dessas células, são responsáveis pela inflamação e pela recuperação e regeneração. Por isso, gente, ó, eu vou dar um outro exemplo para vocês entenderem bem isso. Uma coisa da estética, que aliás eu vejo como horroroso, mas vou dizer porque tem muita gente que faz. Peeling. Aquele peeling profundo. Não estou falando dos peelings simples, esses que você mesmo faz em casa, ou peeling que faz assim normal, numa clínica de estética que seja só para tirar células mortas, dar uma aliviada, tudo bem. Eu estou falando do peeling profundo, aquele peeling químico, que realmente ele retira várias camadas, vamos dizer. Nossa pele leva em torno de 4 meses para trocar todinha, tá? A cada 4 meses você não tem mais nenhuma célula que tinha 4 meses antes na tua pele, tá? Ela vai trocando aos poucos, mas em cada 4 meses, ou seja, cada 120 dias, você tem uma pele totalmente nova. Por que ela vem com a ruga, né? A gente tinha ruga, continua vindo com a ruga. A ruga continua porque a pele, ela vai se renovando, substituindo a pele velha pela pele nova com a mesma informação da pele velha. Porque existe uma coisa chamada biofótons que carrega informação. Então, quando a célula está sendo substituída, a velha manda um pico de luz, porque é isso que é o biofóton, né? É luz, né? E é um fóton, então é da velocidade da luz mesmo. Então, manda uma corrente elétrica, uma corrente de luz para a célula nova. E a célula nova recebe a informação, isso é o nível nuclear mesmo, o núcleo dela. Ela recebe a informação e se ajeita para fazer exatamente o que a velha fazia, tá? E isso acontece no nosso corpo como um todo. A única célula que é mais difícil e praticamente pouco se regenera é o neurônio. O resto tudo regenera, de um jeito ou de outro. Então, gente, o que eu estou falando aqui? O que eu estou falando é que no momento que inflama para regenerar, nem sempre tem a substância certa, a nutrição certa, o caminho certo para regenerar. Ele inflamou e não conseguiu regenerar. Por quê? Porque tem muita toxina, porque o tecido está ácido, porque o pensamento está ruim, porque tem trocentas coisas no meio, entenderam? Então a inflamação crônica de baixo grau, ela vai acontecendo e ela vai se perpetuando. Essa perpetuação é que vai levar ao longo do tempo, estragar, vamos dizer assim, os órgãos. E aí você vai ter órgãos-alvo que vão sofrer mais do que outros e vão acontecendo os problemas. Eu falei aqui da doença autoimune, por exemplo. Eu falei aqui do câncer, que é uma coisa bem mais grave. Todas essas situações, elas têm a ver com esse inflamar e não recuperar e regenerar. Então vocês vão dizer assim, mas então que horror, o que eu faço? Calma, tudo é possível, né? Então, a primeira coisa que tem que entender é a fisiopatologia disso. A primeira coisa é entender o que acontece que inflama e não recupera. Então, nós temos que ter, vou nomear aqui a base. Sistema imunológico tem que estar modulado. Para modular o sistema imunológico, nós precisamos que a parede do intestino esteja bem. Porque tem uma ligação direta. 70% do sistema imunológico está na parede do intestino, nas placas de Peyer, por exemplo. Então,
nós precisamos e a microbiota do sistema, do sistema digestório também tem ligação direta com informação com o sistema imunológico. Então, nós precisamos de parede de intestino permeável adequadamente, não pode estar inflamado e não pode ter hiperpermeabilidade ou aumento da permeabilidade. Nós precisamos que a microbiota esteja funcionando bem, equilibrada. Nós precisamos de nutrição celular, nós precisamos do micronutriente no lugar certo, na hora certa, para fazer a substância certa. E nós precisamos de uma espécie vamos dizer assim, um controle emocional, para que a gente consiga dar conta de fazer isso da forma certa, porque a receita está dentro do nosso corpo. Ela só não a receita não é cumprida da forma certa porque você bagunçou tudo, entendeu? Mas a receita está lá. Então, assim como tem o caminho para a coisa acontecer para a saúde, também tem o caminho para a doença. Então, a escolha entre a saúde e a doença passa por conhecimento. Passa por você fazer a escolha certa na hora que vai comer, fazer a escolha certa na hora de tomar um suplemento, na hora de entender que você precisa respirar melhor, ter um sono melhor, na hora que você tem que, por exemplo, fazer uma escolha de, será que em vez de eu ver televisão, eu vou fazer uma caminhada e prestar atenção para o céu? Uma das coisas que me chama muita atenção aqui na Flórida são os pôr do sol. Eu acho a coisa mais linda os pôr do sol aqui na Flórida. Então o céu é lindíssimo. Saia e vá olhar o céu, mas preste atenção, faça o mindfulness que tanto a gente está falando aqui nas lives, esteja presente naquele momento, esteja presente nas coisas que você faz com prazer, né? Entenderam, gente? Então o que a gente está falando aqui é o conhecimento, o empoderamento e atuar dentro daquilo que você aprende, isso é fundamental. Né? Eu não sei se ficou claro, mas eu quero dizer para vocês que tudo que a gente consegue em termos de saúde já está dentro de nós. Nós já temos. Nós temos uma capacidade de autocura fantástica. Sabe o que nós precisamos? Ajudar o corpo a fazer isso, em vez de contra o nosso corpo, nós temos que ajudar. E aí vocês vão me perguntar, mas e os anti-inflamatórios, né? E aí a gente usa muito essa palavra, né? Tudo é anti-inflamatório, e é verdade, a maioria das coisas funciona assim. Nós não precisamos anti-inflamar, nós precisamos sempre modular. Sistema imunológico tem que estar modulado, prestem atenção nisso. Tá? Nós precisamos modular o sistema imunológico, tá? E como é que a gente modula o sistema imunológico? Fazendo essas coisas que a gente está propondo para vocês e usando ferramentas. Existem muitas ferramentas. Eu tenho falado dentro da imunonutrição, por exemplo, eu tenho falado dos fatores de transferência, né? Da For Life, que é o que eu uso, que é o melhor do mundo. A gente tem falado também dos herbais, né? O herbal da MTC que está no Brasil e está aqui nos Estados Unidos, do Andrográficos. A gente tem falado de usar suplementos à base, por exemplo, vitamina D é fundamental. Né? Eu tenho colocado muito a ideia hoje, eu trabalhei muito com vitamina D, sempre numa proposta, prestem atenção no que eu vou dizer aqui, a proposta é sempre fisiológica. Eu repito essa palavra milhares de vezes. Por quê? Porque a gente tem que entender que nós temos que fazer a favor do corpo, não contra ele. Eu sou da segunda turma da pós-graduação Lato Sensu da UERJ, né, criada pelo Efraim Alzer, né, em ortomolecular. Acho que faz uns 30 anos já isso. Então, eu sou uma das primeiras ortomolecular do Brasil. Eu não uso mais nada ortomolecular, a não ser o fato do conceito, né, que é o equilíbrio das moléculas. Mas aquelas doses altíssimas que a gente aprendeu lá, a gente se deu conta ao longo do tempo que era antifisiológico. O que a gente precisa? A gente precisa utilizar o conhecimento da ortomolecular, que foi ótimo, que nos trouxe um conhecimento a nível de metabolismo celular maravilhoso, de como que como que as coisas naturais podem ser utilizadas pela célula,
mas não altas doses. Essas altas doses, elas são contraproducentes, porque elas sobrecarregam o organismo. Ele, além de ter que lidar com o problema que ele já está enfrentando, ele tem que começar a lidar com aquele monte de coisa que chegou e ele não sabe onde botar. Então, a gente precisa sempre pensar fisiologicamente. E cada vez mais isso tem se comprovado nas pesquisas científicas. Isso não quer dizer que uma pessoa que está com vitamina D de 11, por exemplo, no sangue, não precise de uma injeção com 600 mil unidades de vitamina D. Mas eu, pessoalmente, não gosto das injeções. Por quê? Porque essas injeções, elas são antifisiológicas. O que o corpo pensa quando recebe no bumbum, porque é lá que eles botam, né, no músculo do bumbum, 600 mil unidades de vitamina D, que é oleosa, porque é lipossolúvel, no bumbum. Prestem atenção no que eu vou explicar aqui, porque isso ninguém conta para vocês. Aquele bolo de coisa que está lá no bumbum, no músculo, primeiro que não está no lugar certo, porque vitamina D não é para estar no bumbum. Ela tem que ir para o sangue, né? Ela tem que ser absorvida e ir para o sangue. Bom, aí ela tem todo o ciclo dela, passar no fígado, etc. Bom, mas aí o que acontece? O corpo acha, né, o sistema imunológico interpreta isso como uma agressão. Então, ele vai criar formas de retirar dali, é isso que faz mesmo, retira, né, dali, vai absorvendo pela corrente sanguínea, mas os macrófagos vão lá e começam a comer vitamina D, né? Então, ele vai retirar e vai criar um mecanismo, na verdade, a gente tem esse mecanismo, ele vai acelerar o mecanismo de jogar fora aquela monte de vitamina D mais rápido, então gastar o máximo possível, jogar fora mais rápido, porque ela era antifisiológica. Então ela realmente vai, num primeiro momento, circular mais no sangue, vai aumentar, mas não vai se manter. E vai criar um outro problema, olha só, um outro problema que é muito importante. Vai criar o problema de memória imunológica. Cada vez que aplica a injeção, o sistema imunológico corre lá para tirar, entendeu? Uhum. Então, a injeção, as injeções de vitaminas, elas têm esses dois lados. Às vezes elas são necessárias, estou falando isso da D, mas a B12 também acontece isso. Às vezes é necessária, mas não quer dizer que a gente deveria usar sempre. Qual é a melhor forma de repor vitamina D? Aos pouquinhos, todo dia. A Rosângela Mas tem estudo mostrando que se tomar uma dose por semana, ela faz depósito e ela vai funcionar também. Verdade. Mas é fisiológico? Não, não é fisiológico. Qual é o fisiológico? É você pegar da comida um pouquinho todo dia. A gente não come 10 quilos das coisas, a gente come um pouco de cada coisa, entendeu? Então, por isso que quando as pessoas dizem assim, mas quando come, por exemplo, quando come zinco e cobre, né? Quando toma zinco e cobre na mesma cápsula, um compete com o outro. Quem que disse isso? Fizeram um estudo, sei lá se bem feito ou mal feito, e disseram isso, mas gente, quando você come uma castanha, você tem zinco e cobre junto, na mesma castanha. Não é verdade? Então é umas coisas doidas que as pessoas não têm noção de coerência, como eu digo, né? Então vamos parar de enfeitar muitas coisas e achar 1000 problemas e vamos ser mais fisiológicos, que é isso que a gente está mostrando aqui, tá? Exatamente. Então, vitamina D, qual é a melhor forma de absorção da vitamina D? Na boca. Preste atenção no que eu vou dizer agora, tá? Se você usar uma vitamina D um pouquinho todo dia, pode ser em cápsulas, mas tem que ser cápsulas oleosas ou tomar junto com ômega 3, tá? Mas se você usar em óleo vegetal, óleo comestível bom, né? Eles fazem óleo de orégano, óleo disso, óleo daquilo, vê qual é o gosto que você quer, pingar gotas na boca, você absorve a vitamina D praticamente toda como se fosse um alimento. Aí o corpo entende.
E é essas coisinhas e esses detalhes que a gente tem que se preocupar atualmente, tá bom? Acho que é isso, né? Nossa, essa aula tá maravilhosa. Eu acho que é ressaltando assim quão, o quão o nosso corpo é inteligente, é magnífico, e também a importância que não é só também a vitamina D. Existe toda uma química, vitamina D que precisa da B, da K, de todas. Então você toma um monte de um tipo só de vitamina, só que aquela vitamina sozinha ela não vai fazer muita coisa. Tipo, o nosso corpo está sempre trabalhando em grupo. Eu Sim. acho que isso é extremamente importante entender também. Não existe a vitamina D, só eu. Eu faço tudo aqui, vou solucionar o problema. Ela precisa de outras, né? Que na verdade é trabalho em equipe, eu sempre falo. Então, assim, a gente só comer uma coisinha e vai achar que vai solucionar o problema. Ah, vou tomar o hormônio, vai achar. O hormônio precisa de ferro, o hormônio precisa de vitamina D, precisa de B, precisa de tudo, gente. Então, se você tomar hormônio e continua colocando um monte de coisa na cara, um monte de coisa sintética, comendo mal, indo para o McDonald's todos os dias e achar que só uma coisa que você está fazendo vai solucionar o seu problema, não vai funcionar. Esse problema da imunidade, da inteligência do nosso corpo, da colaboração, de trabalho em equipe, é o que eu sempre falo. E tudo que vem, né, que a doutora Rosângela falou, vem, é natural, é da comida, não existe, o feijão só tem ferro. Ah, vou comer feijão, né, porque precisa de ferro. Aí você vai querer, sei lá, o espinafre, porque você vai precisar. Não é assim, espinafre não tem só uma coisa no espinafre. Né? A maçã, né? A beleza da maçã, o número de fibras da maçã. É tudo tão perfeito quando você come uma maçã que você não vai ter só um tipo de vitamina, só a vitamina C, vou comer um suco de laranja, pronto, né? Então pensa nisso. Acho que a doutora Rosângela fez uma explicação maravilhosa para entender a complexidade, da importância da gente entender com o nosso corpo essa imunidade aí que é maravilhosa. Doutora, tem algumas perguntas aqui que você quer responder? Vamos lá, vamos lá. Aí Ó, tá a bom. Rita dizendo, qual sugestão para colesterol que não baixa e microalbuminúria alta? Alta. Isso é um problema, né, Rita? O colesterol, a primeira coisa que a gente... Bom, nós podíamos fazer uma live só de colesterol, porque é algo bem comprido, né? Mas rapidamente, só para dizer, o colesterol, na verdade, o grande problema do colesterol é quando ele é realmente muito alto, então o colesterol até mais ou menos 230, 240, quando eu me formei há 44 anos atrás, era normal. E não mudou o DNA. E agora tem mais gente infartando do que tinha há 40 anos atrás, tá? Ou há 100 anos atrás, ou há 50 anos atrás. Então, a questão não é tanto o colesterol alto. A questão é o colesterol oxidado. Todo o problema é a oxidação do colesterol. E aí, claro, tem várias outras questões que vão fazer com que o colesterol acabe indo tentar corrigir um problema no endotélio, a inflamação crônica de baixo grau que acontece no endotélio, o colesterol vai se depositar lá para tentar resolver e aí vai criar a tal da placa e tem toda uma fisiopatologia aí em cima disso. Então, a primeira coisa em termos de colesterol alto é a gente observar, será que ele está realmente alto porque tem um problema? Ou a pessoa tem, por exemplo, uma alteração genética, né? Existem famílias inteiras que têm um colesterol alto geneticamente, mas não tem repercussão disso, porque, né, tem uma boa antioxidação, o sistema redox funciona direito, então a gente tem que ver qual é a coisa. O fato de só estar com o colesterol alto, e alto a nível de números né, do laboratório, não quer dizer muita coisa. Tá? Os cardiologistas que me desculpem, porque eles são bem, né, rigorosos em relação a isso. Eu tenho um cunhado cardiologista que é uma graça, super inteligente e tudo, e a gente não discute esse assunto para não brigar. Então, o que eu penso do colesterol é, primeiro, antioxidação adequada,
né? E alguns cuidados, porque o colesterol é produzido no fígado, né? Então a gente tem que ter alguns cuidados. Será que esse fígado tá bom? Será que ele tá bem resolvido, tá, né, protegido, né? Então a gente vai lá para ver isso. Existem coisas naturais que a gente pode fazer, por exemplo, uma dieta anti-inflamatória, que a gente está falando aqui de inflamação. Existe uma dieta chamada dieta mediterrânea, né? Que eu criei o plano alimentar tipo mediterrâneo, que está lá no meu blog, vão lá no meu blog, vai aqui no minha bio, tá ali, né? Então eu tenho a dieta, aqui no meu livro eu tenho um capítulo inteiro sobre esse plano alimentar, que é anti-inflamatório, que ajuda a arrumar o colesterol, tá? Então, você tem a dieta, você tem algumas coisas naturais que ajudam, e aqui eu vou dizer o próprio herbal da medicina tradicional chinesa, o Andrographis, a partir do quarto, quinto mês que você usa, ele é um hepatoprotetor maravilhoso e ele também modula o metabolismo dos lipídios, né? Não, essa planta, gente, Deus fez a planta junto conosco para nos dar a saúde, né? Então é fantástico. Então a gente pode usar alguma coisa natural que faça essa modulação. O que mais que a gente pode fazer? Então, exercício físico, sabidamente, exercício físico, sair do sedentarismo, né? 30 minutos, 5 vezes por semana, sai do sedentarismo e 6 vezes por semana, ou seja, 180 minutos por semana, te dá o benefício, começa a te dar benefício do exercício físico, também ajuda no controle da glicemia e do colesterol. Então você vê que tem várias coisas que você pode fazer antes de tomar medicamentos. Então, isso é a primeira base dessa questão. Bastante água também, hein? Não esquece da água. Isso, hidratar bastante também é importante. O próprio ômega 3 melhora o HDL, que é a proteína de alta densidade que carrega colesterol, então ela não deixa o colesterol grudar na artéria. Então, assim, tem várias situações que a gente pode fazer para que a pessoa fique mais saudável, né? Mesmo que o número do colesterol dela não é 180 ao menos, que é como querem atualmente, né? O meu colesterol sempre foi entre 230 e 240, desde que eu era jovem, e várias vezes eu briguei com colegas meus porque queriam que eu tomasse os remédios, e aí eu faço aqueles negócios Doppler de carótida, Doppler não sei do que, porque eles dizem assim, não pode. Você com essa idade, com o colesterol em 230, você tem que estar cheia de placas. Eu faço os Doppler, não tem placa nenhuma. Então, eles não entendem. Eles não entendem por quê? Porque, gente, não é o número. É o que você faz na tua vida. Entendeu? Para que isso não aconteça. Bom, mas vamos lá. Agora, a microalbuminúria é grave. Tá? Desculpa eu falar assim, mas você me perguntou. Mas assim, porque a microalbuminúria é rim que não está funcionando direito, tá? E aí a gente realmente precisa de mais do que uma orientação numa live, tá, gente? Então você vai ter que cuidar esse rim, vamos ver o que está acontecendo, fazer uma boa investigação, tá? Como é que está a tua creatinina, como é que está a situação, tá? Porque se você está perdendo proteína na urina, é porque o rim não está funcionando adequadamente, e aí sim você tem que ter todo um processo de cuidados, principalmente uma dieta voltada para isso, que aí já é outra dieta, né? E ver direitinho isso. Mas, no geral, eu posso te dizer uma coisa. Toda vez que você está enfrentando um problema inicial, tem muito o que fazer para ajudar. O que não pode é deixar o problema crescer, entendeu? Vamos focar nisso, tá certo? É importantíssimo, gente. Prevenção. E a gente trabalha muito aqui, eu e a doutora Rosângela, prevenção. Isso. Mais fácil, né? Depois que o problema já se agravou, é mais complicado. Isso mesmo. Tem mais alguma pergunta, gente, aí? Eu acho, fala do qual colágeno que você indica, a doutora Rosângela. Se ainda indica colágeno, tá perguntando a Vera. Um
capítulo inteiro de colágeno no meu livro. Eu sou apaixonada por colágeno, gente. Infelizmente, o colágeno que eu tinha desenvolvido com a Fisioquântica, eles tiraram do mercado, né? Ah, Foi uma pena, porque aquele era muito legal. O que, que eu tenho orientado hoje, né? A gente tem procurado, porque agora também tem uma modernização do colágeno, né, gente? Então, a gente tem procurado colágenos de baixo peso molecular e dentro da proposta dos fatores de transferência, tem um colágeno fantástico, que é um colágeno com nanotecnologia, absorve 98%. O peso molecular desse colágeno fica abaixo de 10 Daltons, é uma coisa louca, assim, em termos de tecnologia, né? E ele já vem com 100 miligramas de fatores de transferência. Lembrando que também tem muito, mas muito linfócito T na nossa pele. Então, quando você nutre a pele, né? Cada um dos sachês do TF Collagen, esse colágeno que eu estou falando, que está junto com o sistema imunológico, cada um deles ele tem 5 gramas de colágeno que é totalmente absorvível. Então, eu tenho falado muito desse colágeno, acho que vale cada centavo. Vocês sabem que o colágeno não é um produto barato, mas também ele é um investimento, porque a gente, quando toma colágeno, a gente não está tomando para ruga, né? A gente está tomando primeiro para recuperar os nossos tecidos. Então, só pensar que pele é colágeno, osso é colágeno, articulação é colágeno, toda a nossa circulação ela é feita de colágeno, e a gente está recuperando isso o tempo todo. Eu acabei de falar que o sistema imunológico é regenerador, né? E a gente precisa da matéria-prima. Então, eu tenho indicado esse colágeno, eu tenho indicado também um colágeno que não é um colágeno. Na verdade, ele é um aminograma de colágeno, então tem os aminoácidos, mas ele foi desenvolvido pensando nos veganos. A gente sempre tem esse problema, né? O colágeno é uma proteína animal. Né? Não tem colágeno que não seja animal. Mas tem colágeno de peixe. Não, peixe é animal. Tem colágeno de alga. Tem colágeno de alga. Não tem colágeno de alga. Tem um aminograma de colágeno. O que é aminograma de colágeno? É uma lista de aminoácidos que podem se transformar em colágeno dentro de nós, que se tira da alga, entenderam? Então, essa é a questão. Então, a primeira coisa importante é esse entendimento. Então, o vegano, ele precisa receber uma quantidade de aminoácidos com outras substâncias para ajudar a fazer colágeno. E eu gosto muito desse produto que foi desenvolvido o nome da empresa é QI Molecular, tá? É uma empresa que está lá no Rio Grande do Sul, tá? E eles desenvolveram esse colágeno. Ele tem uma concentração, tá? de, por exemplo, MSM, tá? O metilsulfonilmetano, que é um enxofre natural. Esse produto é fantástico. MSM é fantástico, porque ele inclusive ajuda o detox da parede do intestino. Mas ele ajuda tudo. É uma coisa fantástica, assim, melhora a articulação, melhora cérebro, melhora tudo. Bom, então o MSM é algo que a gente não tem o acesso na alimentação suficiente, né? Tem pouco, né? O enxofre tem pouco na nossa alimentação. Então, esse procolágeno, e o nome dele é esse, tá? Procolágeno, P-R-O, colágeno. Procolágeno. Ele é da Casa Terapêutica, ele é vendido na Casa Terapêutica em Porto Alegre, e o nome dele é Procolágeno molecular. E ele tem o MSM, tem 465 miligramas de MSM junto com os aminoácidos, tem a vitamina C, tem o zinco, né? E ele tem 15 miligramas de silício orgânico. Isso também é muito valioso dentro dessa proposta, certo? E também tem 100 miligramas de ácido hialurônico. Tanto o silício orgânico quanto o ácido hialurônico também são tecnologia de ponta que se faz hoje, tá? Então, assim, é um produto muito especial, não é caríssimo, né? E eu vejo que a gente pode pensar em alguma coisa assim, tá?
Eu ainda quero desenvolver um outro colágeno, estou pensando aí como é que a gente vai fazer. Mas neste momento, a gente tem o Pro Colágeno, que eu recomendo, a gente tem o TF Collagen da For Life, que eu recomendo. Já são duas grandes propostas que a gente pode usar para, com certeza, recuperar nossos tecidos com essa matéria-prima, né, que é fundamental. É perfeito. Gente, ó, se vocês tiverem dúvidas, quer aprender mais sobre a For Life ou esses suplementos, só mandar uma mensagem para a gente indica, né, direitinho onde comprar, porque eu sei que é muita informação. E tem gente perguntando, mas onde, qual que é mesmo? Repete aí. Manda uma mensagem para a gente e a gente explica para vocês aonde vocês podem comprar esses colágenos. Que eu acho que muitas pessoas, a gente tem que fazer uma live só sobre colágeno, que é Ah, bem importante na parte da menopausa, hein? Acho que vamos a fazer. menopausa, colágeno, osteoporose, você acha que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né, doutora? A gente pode fazer uma live só sobre isso. E aí eu acho Vamos que fazer. o pessoal Vamos fazer que é participa. importante. Isso, vamos fazer. Principalmente nesse momento mesmo, né? Só para vocês terem noção, no primeiro ano da pós-menopausa, você perde 10% do colágeno de uma vez só. A gente vai perdendo 1% ao ano a partir de 20 e poucos anos, 25, 30 anos. 1% ao ano você perde, se não tiver uma forma eficiente de reposição, de suplementação, aí aos 50 anos você já tem um quarto a menos de colágeno, gente. Aí você entra em menopausa, perde 10% num ano só. Isso ninguém merece, né? Nós podemos melhorar Se isso. quiser uma live só sobre colágeno, a gente traz aqui os produtos que a gente tem aqui em casa, que eu tomo, a doutora com certeza. A For Life, eu adoro os produtos da For Life, com certeza. E a gente pode falar, né, doutora? Senão a gente vai ter mais uma live só sobre colágeno, que as pessoas Sim. ficaram aqui doidas. Vamos fazer, vamos fazer. Vocês podem mandar essa live aqui também para todo mundo que vocês acham que precisa ouvir tudo isso que nós estamos dizendo. Entrem na minha bio, vocês têm um monte de informação lá. Entra na bio da Carla. Sigam a Carla, vão lá no Instagram da Carla e sigam a Carla. Leiam os artigos dos blogs, tá? Nós temos o possevita.com, vai lá no portal, tá muito legal, tem uns artigos maravilhosos lá. E é isso, né, Ró? Beijo no coração. E no artigo lê que a doutora Rosângela vai de novo falar do colágeno lá, rapidinho. Então, acesse a Possevita, curta a Possevita lá, manda a Possevita.com para várias pessoas, fala do nosso evento na Costa Rica, que vai ser maravilhoso. E aí você vai ter uma aula particular comigo e com a doutora Rosângela e passar 4 dias maravilhosos. Com certeza com a dieta anti-inflamatória. E vocês podem tirar todas as suas dúvidas e curtir bastante. Um beijo para todos. Até terça-feira que vem. Deus abençoe todos nós. Tá, beijo.